Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 127. Vamos relembrar o ensinamento desse Salmo, Salmo conhecido, um dos salmos chamados cânticos de degraus ou os cânticos de romagem, e que exaltam a importância da família. Nós sabemos que os salmos, ou os cânticos de romagem, que vão do Salmo 120 até o Salmo 133, ou 134, nos aponta para cânticos que o povo de Israel utilizavam durante a sua peregrinação para as festas no tabernáculo ou no templo. Deus havia estabelecido 7 festas, e principalmente em 3 porções dessas festas, eles deveriam estar na presença do Senhor no templo ou no tabernáculo. Páscoa, pães asmos e primícias, que são as 3 primeiras festas que são realizadas numa única semana, eles deveriam estar então na presença do Senhor. Depois da festa de primícias, 50 dias, eles deveriam mais uma vez comparecer à presença do Senhor na festa do Pentecostes, Sukkot. E aí depois, então, de todo o verão, com o início do outono, eles tinham que comparecer mais uma vez à presença do Senhor na festa, que era quase um mês, mas mais especificamente na festa dos tabernáculos. Nesse sentido, quando eles saíam das suas casas e iam até o local para adoração, eles vinham subindo para Jerusalém. Jerusalém está no monte, e a cada momento dessa viagem, que poderia demorar ali dias, eles vinham entoando e cantando esses salmos, demonstrando toda a alegria de estar na presença de Deus e de reunir como família, onde todas as tribos de Israel se reuniam para adorar ao Senhor. E o Salmo 127 faz parte dessa porção e trata dessa alegria do povo de Deus e da confiança do povo de Deus em deixar as suas casas e caminhar até o templo, até o tabernáculo para adorar ao Senhor. Vamos fazer a leitura, portanto, do Salmo 127, de 1 a 5, que diz assim: Cânticos de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus de amor, obrigado pela leitura da Tua palavra e pelo culto que podemos prestar ao Senhor e pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, apesar de nós mesmos. Nós clamamos que o Senhor nos refresque a memória, Deus, à medida que vamos estudando mais uma vez o Salmo, e que possamos, edificados, iluminados pelo Teu Santo Espírito, aprendemos um pouco mais de Ti e da Tua vontade. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para que a palavra do Senhor seja explicada e ensinada ao Teu povo, e que assim, ó Deus, possamos todos caminhar de modo a glorificar o Senhor no nosso dia a dia. Fique conosco, nos abençoe, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, você já sentiu, ou já se sentiu frustrado e desanimado, apesar de todo o seu esforço e dedicação para ver a sua vida, ver a sua família, ver o seu trabalho serem bem-sucedidos? Já teve essa experiência? Parece que está correndo e as coisas não funcionam. Está levantando cedo, está dando o seu melhor, está gastando tudo que você tem, que você não tem,
para manter a sua casa, para manter a sua família, para manter os seus filhos perto de ti, para manter a harmonia familiar, para conviver bem no trabalho, e apesar de todos os seus esforços, você fala assim, pô, não está dando certo. Parece que quanto mais a gente se esforça para fazer as coisas bem feitas e para o nosso para gerar um benefício comum, parece que as coisas se tornam mais complicadas. A cada dia, nós temos visto as pessoas se sentindo mais frustradas e desanimadas com as suas atividades. Isso parece que se tornou até uma epidemia. Com todo mundo que você conversa, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão desanimadas, as pessoas falam, puxa vida, como que está difícil, como está complicado, como que está sendo duro. E aí a tendência que nós temos é justamente fazer aquilo que Adão fez, jogar a culpa no outro, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. O problema da minha família é o meu marido, o problema da minha família é a minha esposa, o problema da minha família são meus filhos. Os filhos falam, o problema da minha vida são os meus pais. E o problema da minha empresa é o meu chefe. E o chefe fala, o problema da minha empresa são os funcionários. E parece que as coisas não se encaixam e a gente segue cada vez mais frustrados. E parece que o sucesso está cada vez mais longe de nós. Você já passou por aquele momento que suas ações parecem não estar funcionando? Você até planeja, na sua cabeça está tudo bem certinho. Você fala, vou chegar em casa, eu vou tratar a mulher bem hoje ela vai me aceitar bem, hoje vai dar tudo certo. Aí você planeja, faz tudo bonitinho, chega em casa, já pisa no patinho da criança jogada no meio da sala, ele faz, e pronto, já vira quando não é uma surpresa do cachorro, né? Você pisa, aí você já fica louco, e aí todo o planejamento foi embora e nada funciona. E parece que nós estamos correndo realmente atrás do rabo, e não importa o que a esposa faz, todo o serviço, todo o cuidado, todo o amor, o esposo nunca reconhece, nunca ajuda, nunca elogia. Os filhos só reclamam, e aí quando você aperta um pouquinho, chora. Minha vida não é fácil, parará, por aí vai. E parece que nada funciona, e as coisas não andam. Já sentiu isso alguma vez na vida? Está sentindo isso? Agora? Qual que é a solução, pastor? Existe alguma solução? Parece que por mais que você lute, as coisas não saem do lugar. Faz um monte de poeira, mas na hora que a poeira baixa, estamos ali. E o cenário fica cada vez mais sombrio e caótico. Já teve esse sentimento? Parece que quanto mais você quer organizar, quanto mais você quer colocar as coisas em ordem, mais eles saem da ordem, saem do local que você gostaria que estivesse. Você já percebeu que parece que você está lutando sozinho ou sozinha e que os demais são apenas espectadores da sua ruína? Certamente você já ouviu ou já falou, ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém nessa casa olha para o meu lado. São expressões de pessoas que estão vivendo frustrações, que estão vivendo dificuldades, estão lutando, mas não conseguem. Isso é mais comum do que você imagina, né? Tempo atrás, eu acho que até mencionei, as casas cada vez mais próximas da outra, então a briga do casal do lado se torna nossa, né? E aí ouvindo, aí a vizinha na sua frustração, chorando, dizia, ninguém me entende nessa casa, ninguém vê o que eu faço nessa casa, ninguém me ajuda nessa casa. Sempre demonstrando a sua frustração e a sua carência até mesmo. Isso é mais comum do que nós imaginamos, irmãos. E certamente todos nós, já passamos por situações em que nos sentimos assim e talvez estejamos nos sentindo agora. Mas o que será que a Bíblia diz? A Bíblia diz que
tudo o que o homem faz por si e para si, mesmo que porventura ele alcance o sucesso, não deixa de ser um vazio. É correr atrás do vento, vai nos dizer Salomão em Eclesiastes. Todo o nosso esforço, quando ele é feito tão somente para tentar suprir as nossas próprias necessidades, passa a ser um esforço vazio. Eclesiastes vai dizer da futilidade da vida. Ele vai dizer que o sucesso financeiro é fútil, ele vai dizer que o sucesso profissional é fútil, ele vai dizer que o sucesso, até mesmo como indivíduo, é fútil, se não vivemos para Deus. Ou se tudo aquilo que nós fazemos, de fato, se não for feito para Deus, não tem valor algum, e no fim da história vai trazer o gosto amargo da derrota. Não é à toa que pessoas que alcançam o sucesso profissional, sucesso financeiro, são talvez contados entre os mais famosos do mundo, o rosto mais conhecido de todas as nações, e mesmo assim, obrigado, meu irmão, mesmo assim se consideram frustrados, se consideram desanimados. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos suicídio entre os ricos, nós não teríamos divórcio entre os milionários, nós não teríamos brigas de família entre os poderosos. O sossego do nosso coração, irmãos, não está no sucesso que porventura podemos adquirir aqui neste mundo. O sossego do nosso coração não está no cumprir daquilo que foi planejado segundo os nossos próprios sonhos. O segredo da paz no coração, da tranquilidade no dia a dia, não está na riqueza, não está na fama, não está no reconhecimento, inclusive, das pessoas. Salomão viveu todas essas possíveis situações e diz: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mas então aonde que está, pastor, a fonte da minha segurança? Onde está a fonte da minha paz? Como lidar com a frustração do meu coração, com esse sentimento de que nada dá certo, com esse sentimento de caos, com esse sentimento de que eu estou correndo, que eu estou nadando e não chego em lugar nenhum? Certamente a palavra de Deus tem algo para nos dizer sobre isso. Mas antes de entrarmos propriamente nisso, nós vemos que a Bíblia ainda reforça que, de modo definitivo, o ensino que ela nos traz é que todo e qualquer esforço humano é inútil sem a ação de Deus e, o mais importante, sem a aprovação divina. Se você vai para Tiago, capítulo 4, ele vai dizer, não sai falando por aí o que você vai fazer ou deixar de fazer, mas diz assim, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós vemos exemplos em Atos, o próprio Salmo 139, Eclesiastes que citei, todos eles apontam que é Deus. Até mesmo em Atos, quando se trata do sucesso da obra missionária, nós vemos que é Deus que abre e fecha portas, é Deus quem direciona, é Deus quem mostra o caminho que deve ser seguido, porque os nossos planejamentos humanos não garantem o sucesso. E mesmo que alcance o sucesso, não supre o nosso coração definitivamente. E sempre haverá um vazio, sempre haverá um sentimento de que está faltando alguma coisa. É assim quando nós compramos uma casa, trocamos o nosso carro, ou quando investimos na educação dos nossos filhos. Tudo isso, irmãos, vai ter um gosto amargo no final, se não for feito em Deus, por Deus e para Deus. Este é o ensinamento que a palavra do Senhor nos traz. Por isso, Eclesiastes vai nos dizer no último capítulo, que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É nisso que vai estar
o sentimento de satisfação, de saciedade, de paz e de entendimento. Se a sua família não viver para Deus, por Deus e com Deus, se o seu trabalho não for realizado para Deus, com Deus e por Deus, por mais sucesso que você tenha, lá no final você vai ter o sentimento de que aquilo é vazio. Se você não vive dentro do relacionamento conjugal por Deus, com Deus e para Deus, se a sua ação em relação ao seu cônjuge não é feito por Deus, para Deus e com Deus, se a educação dos seus filhos ou tudo que você faz para ele não é por Deus, com Deus e para Deus, vai ser correr atrás do vento. E não adianta você dizer, mas eu faço tudo, mas você fez pelo motivo errado, com as motivações erradas, com o objetivo errado, e você vai colher o fruto que você plantou, que infelizmente não vai ser o fruto correto. Práticas erradas, diz na administração, né? Gera resultados errados. Não tem como fugir dessa matemática, nossa. E muito da nossa frustração é porque nós estamos errando no começo. Nós já começamos os nossos projetos errando no planejamento, olhando para o sucesso como se fosse o grande alvo. E na verdade o grande alvo é glorificar a Deus e o seu santo nome. Seja na família, seja no trabalho, seja no convívio conjugal, seja na criação dos filhos. Quando nós olhamos aqui para o Salmo 127, nós vemos que este nos apresenta que qualquer ação nossa precisa depender de Deus, porque senão não teremos sucesso. Seja na edificação de uma casa, ele vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Seja na proteção de uma cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Seja no ganho da provisão diária, o pão de cada dia, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Esse pão vai ter gosto amargo. Seja na formação da família como fonte de segurança para o futuro. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu presente, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Veja que em todas as situações, o que o Salmo está nos dizendo é que nós precisamos de Deus. Neste outro Salmo de romagem, como disse lá um pouquinho antes da nossa leitura, nós temos um cântico de exortação. Todas as nossas atividades e realizações devem estar dependentes de Deus. O Salmo 127, portanto, expressa a inutilidade das nossas ações quando essas estão destituídas da dependência e da ação do próprio Deus. Jesus vai dizer isso em João capítulo 15, que diz, sem mim nada podeis fazer. Nos falta energia, irmãos, quando nós não estamos ligados a Deus. É correr de fato atrás do vento. Em João ele usa a figura videira e os ramos. Ele diz que todo ramo que está ligado produz, porque recebe seiva, recebe alimento, recebe a energia necessária para produzir. Mas todo ramo que é cortado e lançado fora, ele seca e não produz fruto, e por isso é lançado no fogo, porque não serve para outra coisa. E daí nós vemos lá em João 15, se não me engano, verso 5, que traz a máxima: sem mim nada podeis fazer. E isso não é simplesmente num contexto de fruto de discipulado, ou fruto de arrependimento, ou de vida espiritual, mas é uma máxima para todas as áreas da nossa vida. Sem Deus, nós vamos
correr atrás do vento. Se Deus não estiver conosco, tudo será em vão. Essa é a ideia que o Salmo 127 nos traz. A gente pode até reescrever o Salmo, numa métrica um pouquinho diferente, para ficar mais didático. Poderíamos dizer assim, se o Senhor não edificar, inútil é trabalhar. Se o Senhor não guardar, inútil é vigiar. Se o Senhor não der pão, inútil é levantar cedo e repousar tarde. Se o Senhor não der filhos, que é sinônimo da segurança, inútil é brigar com os inimigos. Uma vida sem Deus, na perspectiva bíblica, por mais sucesso que ela possa ter na visão humana, ainda é uma vida inútil, fútil, cheia de vaidade, de correr atrás do vento, como o mesmo Salomão, que escreve o Salmo 127, vai apresentar no livro do Eclesiastes. Por isso, irmãos, sendo assim, nesse Salmo nós precisamos reforçar e aprender e relembrar, uma vez que nós já estudamos isso, que o Senhor tem que ser a fonte primária de todo bem. Você está frustrado, desanimado, parece que as coisas não estão acontecendo? Coloque Deus como fonte primária. Senhor, a família não está dando certo, eu preciso que o Senhor ajude a consertar. Senhor, o meu trabalho não está dando certo, eu preciso que o Senhor ajude a consertar. Senhor, todos os meus esforços em relação ao meu estudo não estão dando certo, eu preciso que o Senhor me ajude a consertar. Senhor, não está dando certo o meu empreendedorismo, não está dando certo os meus investimentos, não está dando certo os meus relacionamentos, ajude-me a consertar. Deus precisa ser a fonte primária de todo o bem. É incrível que as pessoas, quando estão passando por alguma situação, que chegam no fundo do poço e que aí não tem mais o que fazer, que aí não adianta eu fazer mais nada, pastor, estou no fundo do poço. Aí as pessoas procuram Deus. Aí Deus, na sua graça e misericórdia, começa a trazer instrução ou dar instrução e a conduzir a vida da pessoa. A pessoa, então, volta a ter aquilo que tinha e a ser suprido naquilo que ele precisa no dia a dia, e a primeira coisa que esse infeliz faz é, mais uma vez, esquecer de Deus. Até que Deus permita que ele, com seus próprios esforços, mesmo que tenha um sucesso, mas esteja numa tristeza de alma tão profunda, que aí ele volta a lembrar que existe um Deus e que ele precisa colocar esse Deus como fonte primária. Quanto mais cedo nós aprendemos que sem Deus nada podemos fazer, mais cedo alcançaremos o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Mesmo que esse sucesso seja uma vida simples, mesmo que esse sucesso seja um ambiente caótico de uma família cheia de filhos, mesmo que esse sucesso seja o fato da nossa viagem de férias ser comer uma coxinha lá em Bueno. Porque com Deus, aí todas as coisas realmente são fonte de bênção. Mas como então colocar o Senhor como fonte primária da nossa vida? Você precisa colocar o Senhor como fonte primária dos seus projetos. Deus é a fonte primária de todo o sucesso da conclusão dos seus projetos. O Salmo começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O exemplo que Salomão nos usa é justamente a construção de uma casa. Provavelmente ele esteja até colocando a casa de Deus, o templo que ele estava construindo. No contexto, então, como eu disse, pode ser até o palácio dele, porque nós sabemos que nesse momento histórico ele estava construindo tanto o palácio quanto o templo. E ele usa essa ideia de um modo geral. Era o projeto que Deus tinha colocado no coração dele.
E justamente essa construção, seja do templo, seja do palácio, ou seja de uma casa comum, foi usado como exemplo por Salomão para ensinar a nossa dependência de Deus no processo da reconstrução, inclusive pós-exílio. Quando depois de que tudo acabou dando em nada e o povo foi levado cativo, e por 70 anos estavam no exílio, quando eles voltaram, Neemias, Esdras, Zacarias, são usados por Deus para motivar o povo a colocar Deus em primeiro lugar. Nós estudamos essa sequência desses profetas, pelo menos Ageu e Zacarias, recentemente, que colocavam como tema principal, volte para Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. As coisas não estão andando corretamente porque vocês estão correndo atrás das suas próprias casas, do seu próprio sucesso, dos seus próprios projetos, e têm negligenciado a casa do Senhor, o reino do Senhor e as coisas do Senhor. Deus precisa ser a fonte primária dos seus projetos. Essa é uma mensagem recorrente na história da Bíblia. Ensina hoje, mais uma vez, sobre a minha dependência de Deus na conclusão de todas as minhas edificações. Ou seja, em todos o construir das minhas casas. Se o Senhor não estiver no projeto, em vão vão trabalhar os que tentam edificar. Às vezes, como pai, como mãe, você está tentando manter a sua casa unida, edificar a sua casa não na perspectiva simplesmente física da construção, mas de manter a casa equilibrada, a casa em pé, a casa emocionalmente suprida, a casa harmonicamente funcionando e parece que nada funciona. E às vezes você até tenta forçar as pessoas sobre a questão de Deus. Não é por aí. Coloque Deus como a fonte primária da sua vida. Você, comece a orar mais, a buscar mais a Deus. Às vezes nós tentamos impor isso, Deus na vida dos outros. Não. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou uma porção de fermento na massa e silenciosamente, sem estrondo algum, esse reino cresce. Às vezes no nosso desespero nós queremos impor, quando na verdade nós deveríamos nos dobrar. Quando na verdade deveríamos buscar o Senhor. Então somente orar, pedir para Deus direcionar, para Deus edificar a nossa casa. Não é por força, mas é pelo Espírito de Deus que as grandes coisas acontecem. Seja na igreja, seja na casa, seja no seu trabalho. O Senhor precisa ser a fonte primária dos nossos projetos. O coração do homem pode fazer planos, diz Provérbios 16. Mas a resposta vem sempre dos lábios do Senhor. Segundo ponto, irmãos. Você precisa colocar o Senhor como fonte primária da proteção dos teus bens. O verso 1, a parte B, ainda diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter sistema de câmeras, você pode ter cerca elétrica ligada no 13.000 volts. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Durante a história do povo de Israel, Deus inúmeras vezes mostrou que Ele é a fonte de proteção, inclusive do próprio Estado de Israel. Quantas guerras se levantaram contra aquele povo, de inimigos muito poderosos, comparado com o número daquele povo. E o Senhor os livrou sempre, desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Porque Deus é fiel.
Quantas perseguições se levantaram contra a igreja do Senhor, tentando abalar e prejudicar o avanço do reino. E o Senhor mantém o seu povo sempre firme. Ele é a fonte da proteção, daquilo que eu tenho de mais precioso. A analogia apresentada aqui por Salomão está apontando para o serviço relacionado à proteção da cidade. Jerusalém tinha os seus muros, mas se Deus não guardasse, nada adiantava. Obviamente que não exclui a necessidade do vigia. Não é porque Deus é a fonte primária da sua segurança ou da proteção dos seus bens que você, então não vou pagar mais plano de saúde, não vou ter mais seguro e não vou contratar mais uma vigilância. Não. Você vê Neemias, como um exemplo fantástico disso. Ele diz que enquanto eles estavam reconstruindo os muros, os inimigos haviam se levantado, então eles oravam, mas também colocaram vigilância no muro. E aí ele diz em outro momento que enquanto eles trabalhavam, todos eles trabalhavam com a espada a tiracolo. Deus sempre será a nossa proteção, mas isso não isenta a nossa responsabilidade. Nós vamos orar, mas vamos colocar vigias no monte. Nós vamos trabalhar, mas vamos estar com a nossa espada sempre próximo da nossa mão, para que no momento que se porventura precisar, a gente faça aquilo que tem que fazer. Mas a fonte primária da proteção continua sendo Deus. Ele é o nosso protetor. Nós devemos depositar, portanto, a nossa confiança no Senhor, mesmo com a presença do vigia. Pois se Deus não guardar, em vão vigia sentinela. Além de Deus ser a fonte primária a ser buscada e a ser mantida nos seus projetos e também na sua segurança ou na proteção dos seus bens, nós vemos que o Salmo 127 nos aponta que o Senhor precisa ser também a fonte primária da provisão proveniente do seu trabalho. O verso de número 2 vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, trabalhar como um condenado e comer o pão que penosamente granjeaste, o pão que você trabalhou com dificuldade, porque Deus abençoa os seus com sono, como alguma tradução pode trazer, ou como eu prefiro, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Deus é quem é o nosso provedor. E aqueles que confiam nele, que colocam ele como a fonte primária da sua vida, Ele prepara as coisas quando ainda você está dormindo. É lógico que, mais uma vez, isso não isenta você de levantar cedo e de continuar trabalhando até tarde. O próprio Salomão vai dizer isso lá em Eclesiastes, que você tem que plantar de manhã, mas que você também tem que semear à tarde, porque você não sabe qual grão ou qual semente vai germinar. Ou como no livro de Provérbios, que aponta para a figura da mulher virtuosa, que diz que ela acorda de manhã e dá serviço a todo mundo da sua casa, e ainda à noite a sua lâmpada não se apaga. O fato de colocar Deus como a fonte primária da provisão não isenta a sua responsabilidade de pôr a mão na massa. Mas a questão, irmãos, é da posição de coração, da posição de espírito. A provisão da minha casa não está no fato do meu trabalho, mas sim no fato de que Deus é a fonte primária do meu suprimento. Porque se Deus, a ideia do verso 2 é, se Deus não abençoar o seu pão, você vai morrer de trabalhar e as coisas não vão acontecer. Fazendo ainda um paralelo aqui com os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias, nós vamos encontrar a ideia de que, olha, se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai trabalhar, e vai colocar o seu dinheiro num saquetel. Lembra disso? Todo o seu esforço vai ser em vão. Você fala, pastor, eu estou trabalhando como um louco, mas eu não sei nem para onde o dinheiro está indo. Pastor, não sobra nada.
e sempre falta. E aí a gente tenta correr atrás, não, eu preciso de um outro emprego. E a gente inventa moda e corre atrás, mas não coloca o Senhor como fonte primária da nossa vida. E aí então, você vai morrer de trabalhar, meu amigo. E o pão ainda vai ser pouco. O Senhor precisa ser a fonte primária da provisão proveniente do seu trabalho. Se o Senhor não der o pão, em vão trabalhamos. Essa é a ideia. A poesia, como eu já disse, não está incentivando a vadiagem e muito menos a ociosidade. Ah, Deus vai trazer. Você vai continuar granjeando, você vai continuar trabalhando, você vai continuar agindo. Mas é Deus quem vai abençoar o fruto do seu trabalho. As coisas vão acontecer da maneira que o Senhor vai direcionar. O fruto do nosso labor depende de Deus abençoar aquilo que não depende de nós. Você vai plantar, mas você sabe que, por exemplo, a chuva tem que vir de Deus. Mesmo que você ponha irrigação, a planta ainda precisa da chuva. Nós estamos agora entrando no período de outono e inverno, e certamente seu jardim já está meio judiado lá, já está meio feinho. E você pode pôr lá 3.000 litros de água lá todo dia, parece que não faz a mesma efeito de quando cai 5 minutos de chuva. Já percebeu isso na vida? Você fica o outono e o inverno inteirinho com o seu irrigadorzinho lá. Apesar que hoje em dia não faz mais isso, porque o preço da água e a situação que está, mas geralmente há um tempo atrás eu lembro, ficava o dia inteiro. Aquele irrigador lá, não sei o quê, e de vez em quando aparecia uma graminha verde. Aí vem uma chuva de 5 minutos. No outro dia, essa é a diferença quando Deus age e quando nós agimos. Nós agimos no irrigador, meu amigo. Ficamos rodando, jogando água para todo lado e não fica verde nunca. Deus manda 5 minutos de água e tudo floresce. E isso é colocar o Senhor como fonte primária da provisão proveniente do meu trabalho. Moisés vai pedir ao Senhor no Salmo 90, Senhor, abençoe as obras das nossas mãos. Se você não produz nada, não tem o que Deus abençoar. Você vai ter que continuar a trabalhar, você vai ter que se esforçar. Mas se Deus é a fonte primária da sua vida, aquilo que você fizer vai ser abençoado. Um outro ponto ainda, que aí é a parte final do Salmo, que entra do verso 3, 4 e 5. Nós vemos que o Senhor precisa ser a fonte primária da manutenção da minha família e inclusive do meu futuro. Não é o seu planejamento. Desassociado de Deus que vai garantir o seu sucesso, o seu futuro e a sua estabilidade. Mas é um planejamento na dependência e segundo as instruções que o próprio Deus dá. E a figura que Salomão usa aqui é a figura dos filhos, como símbolo e como sinônimo de segurança. Veja aí o que diz. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas. A figura que Salomão usa é de um instrumento, inclusive, de ataque. Né? São como flechas na mão de quem? De um guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A ideia, portanto, é que os filhos, no contexto da época, inclusive hoje, são sinônimos de segurança, eram sinônimos de força laboral, né, num contexto ainda agrícola, era sinônimo de provisão, era sinônimo de manutenção do futuro. Né? No contexto que foi escrito quase 3.000 anos atrás, você não tinha INSS, você não tinha aposentadoria. Então quem que ia cuidar de você na velhice? Seus filhos.
Quanto mais filhos, mais fonte de provisão. Quando você ficava doente, não tinha auxílio-doença. Os filhos seriam a segurança. Quem não tivesse filhos, teria uma vida muito mais difícil no futuro, nessa guerra, nessa luta do dia a dia. O filho também seria a provisão quando você não tivesse mais as forças dos seus músculos, quando você não aguentasse mais lutar contra ninguém. Quem iria te defender? Quem seria a segurança? Os filhos. Então, portanto, o que Salomão está apresentando aqui é a figura da proteção terrena na família. Essa manutenção da família é justamente também algo proveniente da bênção do Senhor. Por isso ele diz, herança de quem? Herança do Senhor são os filhos. A segurança que a família produz, o apoio que ela pode garantir, o suprimento da solidão na velhice, é fruto da bondade de Deus em nos conceder a formação de uma família. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que o mundo está nos dizendo que família é algo terrível, que você não precisa dela, que a sua independência é o que vale. Quanto mais cedo você se livrar da família, mais rápido você será bem-sucedido e feliz. Essa é a mensagem dos nossos dias. Existem, inclusive, grupos formados de modo intencional para discipular mulheres para sair do ambiente familiar. Você não precisa de um marido. Você não precisa subjugar os seus planejamentos individuais à sua família. Porque família exige abnegação, irmãos, de todos os lados. Seja homem, seja mulher. Você tem que abrir mão de muitas coisas para conviver em família. Ah, eu queria tanto comprar um negócio novo lá para casa. Ah, mas esse mês tem que pagar o uniforme das crianças. Pronto, já abriu mão. Nossa, eu queria tanto esse próximo feriado fazer não sei o que. Mas agora tem que comprar o bercinho. Né? Tem que arrumar o quarto. E agora engravidou de novo. E outra, descobrimos que tem já 2 meninos, agora vem uma menina, tem que fazer um quarto separado. Então, o dinheiro das férias agora vai para o quarto. O dinheiro que ia trocar a televisão, vamos comprar um micro-ondas para esquentar a mamadeira. Você tem que abrir mão. Você tem que fazer escolhas. Vida familiar é isso. E nesse mundo egoísta que nós estamos vivendo, e hedonista que estamos vivendo, que cada um busca simplesmente o seu prazer. Ah, eu tenho direito de ser feliz. Eles, inclusive, se organizam em grupos para fomentar no coração, em especial da mulher, de que ela não precisa de homem nenhum. É só você fazer um plano de seguro da Bradesco ou da Porto Seguro, que tem encanador, tem o cara que troca a lâmpada, tem chaveiro. Não precisa de homem nenhum. Por que você vai se submeter a qualquer tipo de homem? Por que você vai abrir mão? Vai viajar com as amigas. E agora não é nem mais amigos, amigas. Que ainda vai uma bicharada junto. Irmãos, é esse mundo que estamos vivendo, que já tirou Deus da jogada. Que já tirou a Bíblia da jogada, que já tirou a igreja da jogada e que ensina que você tem que ser o egoísta mor. Porque o egoísta mor, ele não pensa na sociedade, ele não pensa na família, ele não pensa no cônjuge, ele não pensa nos pais, ele não pensa nos filhos, porque ele é o egoísta mor. Ele tem o direito de viver a vida dele independente de Deus e de todo mundo. E a mensagem das Escrituras é justamente o contrário. Você quer ser bem-sucedido como homem?
Você quer ser bem-sucedido como mulher? Você quer ser bem-sucedido como pai, como mãe, como filhos? Coloque Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser a fonte primária. Você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua carreira? Coloque os princípios de Deus como fonte primária da sua vida. Nós devemos depender de Deus, que provê a nossa segurança em viver em famílias, em família. Seja a família da carne, que nós formamos, ou seja na família da fé. Porque existem situações e dificuldades na vida, irmãos. Pessoas que nós perdemos, ou circunstâncias da vida, e que às vezes nós não temos mais a família da carne perto. Mas Deus, para suprir inclusive isso, nos proporciona o privilégio de vivermos em família da fé. E que em última análise é aqui que nós devemos encontrar o amparo, o alento, o conforto, o socorro, a proteção, porque é o principal mecanismo de instrumento de Deus na nossa vida, a igreja. É por isso que nos Salmos, ainda de romagem, nós vamos ver no Salmo 133, ele dizendo dessa agradabilidade em vivermos unidos como irmãos. E mostrar que nessa família nós teremos a fonte tanto do refrigério, quanto da restauração, quanto da vida. Veja o que diz, por exemplo, o Salmo 133, verso 3. Que a vida fraternal, viverem unidos os irmãos, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena quem? Ordena o quê? A sua bênção e a vida para sempre. A família da fé, irmãos, ela pode ser um instrumento para suprir a ausência da família da carne. E por isso viver em fraternidade, unidade, também é colocar o Senhor como fonte primária da nossa vida. Eu não sei se você está frustrado de tanto correr. Seus esforços talvez não estejam surtindo tantos efeitos. A palavra do Senhor é: menos você, mais Deus. Inverta o processo. Comece a buscar o Senhor sempre em primeiro lugar. Comece a se consagrar mais, se dedicar mais, a assimilar mais os princípios, a verdade, o ensino que a palavra de Deus traz. Não para acusar o outro, mas na sua vida. Comece a fazer a sua parte, vivendo para Deus, com Deus e por Deus. E aí você vai ver as coisas começarem a mudar. Você vai começar a ver a casa sendo edificada. Você vai começar a ver a cidade sendo protegida. Você vai começar a ver o seu trabalho surtindo efeito. E você verá a sua família sendo de fato a herança e a alegria que o Senhor promete ser. Mesmo que seja a família da fé. Concluindo, irmãos, o Salmo 127 nos ensina a depender do Senhor, fonte de todo o bem e que concede sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Em Eclesiastes, capítulo 2, o verso 26, nos é dito assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, Ele dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada.
O Salmo nos ensina, portanto, a depender e buscar o Senhor em primeiro lugar, pois o sucesso sempre está em Deus agir em nosso favor. O Salmo 127 ainda nos diz, né? Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. E essa expressão tem uma ligação especial com Salomão, né? Que é o autor do Salmo. Porque o nome de Salomão, na verdade, é Gedidias. Foi assim que ele foi chamado quando nasceu. O amado de Deus. Então é como se ele usasse isso como um jogo de palavras, né? Dizendo para o Salomão aqui, Deus dá enquanto ele dorme. E ao mesmo tempo aplicando aos Gedidias, aos amados de Deus, Ele dá enquanto dorme. Aos seus amados o Senhor concede a edificação da casa, a proteção da cidade, a provisão do trabalho e a manutenção da família. Deus precisa ser a fonte primária da sua vida. Como nos ensina o Senhor Jesus, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sendo assim, o seu futuro depende do que Deus faz, associado àquilo que você trabalha. Deus edifica, mas você vai pôr a mão na massa. Deus vigia, mas você vai pôr o sentinela. Deus abençoa a fonte do seu trabalho, mas tem que ser a fonte do seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Deus te trará manutenção familiar, mas você continua sendo aquele que vai ter filhos, ou que vai promover isso. É sempre essa dependência. Que o Senhor, então, irmãos, seja de fato a nossa prioridade. E à medida que o busquemos e o servimos, que Ele possa, como nos promete, abençoar as obras das nossas mãos. Pois se assim não for, inútil será edificar, inútil será vigiar, inútil será levantar cedo e repousar tarde, inútil será pleitear com os inimigos à nossa porta. E nesse culto, onde celebramos a Deus pela vida das famílias, a sua família possa viver em Deus, por Deus e para Deus. E que Ele assim nos abençoe. Amém?